Muitíssima boa tarde, senhoras e senhores. Estão me vendo aí, 3h04 da tarde. Deixei uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Já vou lançar o nosso disclaimer aqui, né? Bonitinho, fica compliance. A gente está gravando esse evento aqui, tá bom, pessoal? É possível, então, que seu nome, endereço de e-mail, número de telefone fiquem visíveis aí para os demais participantes da sessão. Optando por continuar aqui com a gente, você dá o consentimento aí, então será considerado uma ação positiva para o tratamento desses dados pessoais, previamente informados agora por mim, JJ. Muitíssima boa tarde. Tem os links aí das políticas. Eu vou depois pegar e colocar no chat, vocês já sabem. Hoje é a nossa última aí, sessão das 3, seguindo aqui com os meus slides. Vamos lá. Vocês já estão acostumados até com esse ritmo. Nossas redes sociais, Brasoftware, por gentileza, curtam, compartilhem, peguem o celular aí, tablet, o que for, que tem câmera, que você tiver na sua mão agora, bate lá o QR Code, pega o nosso LinkedIn, pega o Instagram também, vou colocar no chat para facilitar a vida de vocês aí, assim como as redes corporativas dos meninos. Vou ir deixando tudo ali alimentando no chat enquanto a gente segue com o evento e conversa. Hoje a expectativa é da gente brincar bastante aí. Vocês viram no chat, a gente vai ter demonstração, a gente vai ter bastante coisa. Deixa eu já passar aqui para apresentar os meninos. Hoje estamos em 3 pessoas. Estou vendo o chat aqui bombando, bastante gente deixando meu celular aqui para ir acompanhando com vocês. Então hoje nós temos Felipe Furlan, nosso solution aí da área de MW, assim como todos os presentes na sala aí, focado na parte de Enterprise. Bonitão aí, já tá com a câmera aberta, boa tarde, camisa bonita, eita. Danilo Nascimento, nosso solution também de MW e segurança. Ele está ali na parte de site, mas ele a gente divide ele Não aqui, ele é um recurso combinamos, não site limitado. combinamos, tá? O Então, negócio foi combinandinho, que bonitinho. Ainda bem que hoje eu não dupla estou coxinha. sertaneja, né? Saí disso, gente. Vocês estão muito bonitão. Tinha que ter alguém para destoar. Senão, vocês deviam ter falado, para poder ser igual, pô, para ficar todo mundo igual no mesmo tom. A gente faz Próxima um vez tom a sobre gente tom, alguma coisa faz assim chique. Danilão tá todo aí, mundo o de nosso xadrez, recurso sei que a lá. gente usa tanto em site quanto MW ali, ajuda a gente pra caramba com a estruturação de assessments, etc. Vai ser muito rico aí na nossa discussão, no nosso debate. O cara trabalha muito com segurança, ele faz assessment da área de segurança também como MW, então a gente vai conectar esses assuntos tanto falando de um trabalho moderno, quando a gente pensa em trabalhar de forma moderna, prática, a gente pensa também de forma segura, né? Então, aquela coisa dos anos 90, de fax, joga tudo isso fora, né? Papel de pão, joga isso fora. Agora a gente vai falar de tecnologia e tecnologia de ponta, focado na parte de segurança para a solução do M365 da linha Business. Essas 3 sessões aí que vocês viram, a gente está focando no Business, então a gente falou bastante dos recursos do Basic, do Standard, e hoje a gente, por uma questão, né, de ser algo mais Premier ali, Premium e tal, a gente vai acabar focando mais na terceira e última linha, na mais imponente ali, potente, focado na parte de segurança, tudo bem? E este que vos fala, a última bolinha aí, vocês têm o QR Code de todo mundo, pode bater lá com o celular, pegar a rede corporativa do pessoal. José Júnior, vulgo JJ, tá aí com vocês também hoje falando aqui. Desejo a todos um excelente evento, vocês vão gostar bastante. Eu estava vendo aí as coisinhas que o Furlan estava preparando, que a gente estava discutindo aqui antes do evento. Eu curti bastante. Vamos nessa. Meninos, não sei se eu passo a bola, Furlan, Danilo, nós todos, sigam aí as Vamos falas. lá, vamos lá. Mandem ver. Bom, obrigado, Thiago Leifert, como sempre. Imagina. Pessoal, muito obrigado a todos por entrarem hoje no nosso último capítulo de GM365 for Business. E aqui vocês sabem, para quem acompanhou as outras lives, aqui é muito mais do que só apresentação. É rico de conteúdo, mas também é entretenimento, né, cara? Se os nossos concorrentes são o exército, nós somos os Hulks. Então, assim, A essa vamos. hora tem gente vendo o quê? Usurpadora? Não, a gente está aqui Lagoa transmitindo Azul, né? segurança, pô. Lagoa Azul, clássico. Mas hoje é dia de segurança, pessoal, então a gente vai conversar bastante. Vocês devem ter notado, nosso amigo Luiz hoje, infelizmente, não pôde participar, mas assim, vamos tentar deixar o conteúdo o mais rico possível, tá? No chat, estamos deixando aí os nossos LinkedIns também, para quem não conseguiu acessar via QR Code, fiquem à vontade, tá bom? Também nossas redes sociais, como vocês viram lá, vai ser jogado também no chat. E link direto de acesso para a reunião também está até como uma imagem, não, uma mensagem fixa dentro do chat. Então, quem não conseguiu se inscrever para o evento, não conseguiu entrar a tempo, ou podem mandar esse link direto que eles conseguem entrar nesse momento para acompanhar aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar minha telinha rapidinho com vocês, porque quem nunca viu essa imagem
assim, tem muita gente que já viu muito essa imagem, mas hoje vocês vão ver também novamente a primeira mão. Para quem nunca viu, vai fazer muito sentido em breve, tá? Então, hoje nós estamos falando de jornada Microsoft em rumo à segurança perfeita. Para a gente começar, é importante a gente mostrar esse slide que é nossa jornada, tá? Então, dentro da jornada de Microsoft 365, nós temos composição de 4 principais pilares que nós vamos discutir aqui hoje, tá? O primeiro pilar sendo a gestão de identidade, o segundo sendo a gestão, gerenciamento de dispositivos e aplicações, tá? Terceiro, produtividade moderna e colaboração, como vocês defendem, como vocês seguram essa parte de colaboração e produtividade de vocês. E, por fim, governança de dados e proteção da informação, que nós vamos fazer uma demonstração ao vivaço aqui, tá? Para vocês entenderem exatamente como algumas das soluções. E aí vocês podem ver um pouquinho aí de como é o andar da carruagem. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar do primeiro produto. Danilão, eu queria tirar a oportunidade de começar falando sobre o nosso querido Azure AD Premium. O que você tem para falar dele, nossa posição de Zero Trust, afins? Pode ficar à vontade. Como você mencionou, Fernando, boa tarde a todos, primeiramente, né? Como você mencionou, ele é o início, né? Para você fazer toda a jornada, a evolução completa ali de segurança dentro da Microsoft, o início principal vem com a AD Premium, fazer a gestão da identidade do usuário em si, colocar sessões de multifator, single sign-on. Cara, você conecta tudo dentro de uma única plataforma, que seria o AD Premium ali, e já dali em diante você inicia toda a sua jornada. Então, É a tudo base que. de tudo, né? Exato. Basicamente tudo é uma pirâmide. Então, se você não tiver a base, bicho, vai tudo cair, vai tudo desmoronar. Você não tem como fazer auditoria sem identidade, pessoal. Então, assim, é a base realmente. Mas, desculpa, Danilão, te interrompi, vai lá. Que isso. Uma coisa que eu acho muito legal, e até que você pontuou agora, é o que todas as coisas se conectam. O porquê que o AD Premium é o primeiro ali? Justamente pelo que o Furlan falou. Sem o gerenciamento da identidade da pessoa, você não consegue fazer nenhum dos outros. Então, inicialmente, você tem que fazer a gestão, o cadastro daquele usuário e já iniciar a fazer a gestão, pelo menos, do usuário, para você conectar os pontos com o restante dos outros recursos de segurança. Exatamente, exatamente. E assim, pessoal, quando a gente fala de gestão de identidade, ela liga tudo, né? Então, nas outras lives vocês ouviram falar muito de integração. Hoje vocês verão integrações ao vivo, como é que a gente usa algumas soluções aí. Mas, basicamente, o Azure AD é o que conecta tudo, tá? Então, se você quiser trazer aplicações suas de mercado, você pode trazer para dentro do Azure AD. Se você hoje usa um ServiceNow, se você usa hoje, eu sempre uso ServiceNow, Trello, um SAP, um RP que vocês têm interno, qualquer coisa que vocês usem atualmente na sua organização, que vocês queiram trazer uma identidade, uma gestão moderna de identidade, vocês utilizam o Azure AD para isso, tá? Então vocês integram esse cara e olha que legal. Quando a gente fala de posição de Zero Trust, a gente está falando de um conceito que é nunca confiar em ninguém, sempre você tem que você sempre tem que exigir ali algum tipo de segurança, tá? Então, você nunca confia. Quando nessa base de Zero Trust, a gente consegue usar regras que nós chamamos de regras de acesso condicional. Regras de acesso condicionais, você consegue impor condições específicas para que a pessoa consiga acessar o seu ambiente. Então, exemplo, eu quero que meus usuários possam acessar o meu ServiceNow, independente de onde eles estejam. Eles estejam na empresa, estejam em casa, sem uso de VPN. Você integra esse carinha direto no seu AD, você disponibiliza ele em um cloud e o acesso dele vai ficar diretamente por lá. Isso até aplicações que você queira criar também diretamente no Office 365, com Power Apps e afins, tá? Então, vocês têm uma camada muito grande aí de evolução de recursos. Uma vez que você integrou uma aplicação dentro do seu Azure AD, seja aplicações já nativas do Office ou aplicações terceiras que vocês tenham, vocês conseguem gerenciar essas identidades como? Falando que uma pessoa que está fora do seu escritório, por mais que ela possa acessar o seu ServiceNow ou possa acessar o seu Trello e afins, outras aplicações que vocês tenham, no mínimo ele vai ter que passar por um MFA. Ou então
apenas máquinas que... Legal, você está acessando de casa, mas a máquina tem que ser da minha empresa. Essa máquina tem que ser uma máquina corporativa, que é uma máquina que eu confio. Se ela não for corporativa, beleza, você pode até acessar. Mas você vai ter que passar por aprovações de compliance. O que seriam isso? Recursos, exigências de como, por exemplo, você ter um antivírus instalado na sua máquina, você ter um anti-malware, você ter firewall ativo, você ter criptografia de BitLocker ou uma criptografia terceira. Então você consegue exigir recursos que os seus usuários, as contas e os dispositivos deles tenham para que eles acessem determinado conteúdo, determinado aplicativo, determinado serviço. Então, vocês começam a trazer esse conceito inteligente para os seus usuários, tá? Então, essa camada de Azure AD, ela é muito mais do que só uma gestão simples de identidade como você normalmente está acostumado aí, mesmo dentro do AD On-Premise, você não consegue chegar no nível de granularidade de segurança numa camada de Zero Trust como você consegue hoje dentro do Azure AD, e é por isso que nós temos ambientes híbridos, tá? Onde você divide essa gestão de identidade entre On-Premises e On-Cloud. Legal? Aí até, né, isso junta muito diretamente com o nosso tema, que é o Intune. Então, não sei se vocês já ouviram. Eu vou deixar o Danilo falar um pouco do que é o MDM, por exemplo, para vocês, e o que é o MAM, que são recursos muito legais, que vocês vão entender exatamente como é que a gente consegue interligar tudo isso, tá? Vai lá, Danilão, fica à vontade, por favor. Top. Até um adendo do que você está falando, referente ao AD em si, fazer o gerenciamento do usuário ali, é interessante pelo fato do que o Furlan deu os exemplos de você colocar o acesso condicional ali, se a máquina for da empresa. Mas aí vem a questão, hoje no home office, até como nós aqui na Brasoft estamos trabalhando, a gente usa uma máquina própria, pessoal nossa, para a gente utilizar nossos recursos de trabalho. Pô, hoje o Intune ele faz a gestão desse dispositivo ou das aplicações que a empresa disponibiliza para a gente utilizar no dia a dia de trabalho. E vem junto vinculado com o Azure AD pelo fato do que, pô, disponibilizei lá, o cara está utilizando uma máquina pessoal para fins comerciais aqui da empresa. Pô, o Azure AD, como o Furlan bem disse, ele vai verificar todo o acesso condicional, verificar se a máquina tem antivírus, se está bem segura, e ali ele vai direcionar para utilizar a plataforma da empresa com MFA e fazer tudo certinho. Beleza. Aí entra a questão do gerenciamento do dispositivo, registrar sua máquina e verificar se ela está dentro da conformidade, ou o MAM, que seria o gerenciamento da aplicação da empresa, montar um container onde você coloca todas as informações da empresa, tudo dentro de uma caixinha, bem segura, com todo o acesso condicional fechado para ele não utilizar nenhuma outra plataforma terceira para copiar dados da sua empresa ali. Então evita totalmente ali a questão de vazamento de dados. Aí você consegue ter um controle, por exemplo, legal. Você tem as suas aplicações ali, você tem os seus arquivos, tá? Dentro de um SharePoint, e você está tentando levar esses arquivos para dentro de um Dropbox, ou para dentro de alguma aplicação terceira, ou até mesmo fazer download na sua máquina, que não é a melhor maneira de você também cuidar dos seus arquivos, porque se sua máquina amanhã ou depois você tiver que formatar ou tiver qualquer inconveniente, basicamente seus arquivos serão perdidos. Então é sempre interessante você usar as plataformas online, o OneDrive, você consegue deixar isso sincado o tempo inteiro com a sua máquina. Então há formas de você deixar um trabalho moderno, inteligente e seguro para as pessoas que estão em casa. Então, sem mais você ter que depender de arquivos na sua área de trabalho para poder trabalhar. Você pode abrir um arquivo em nuvem, mesmo da sua máquina, mesmo dos seus aplicativos do Office local. Então, se você está dentro de um canal do Teams, assim como o JJ falou na nossa live passada, você consegue entrar dentro de um canal do Teams e abrir uma planilha que está compartilhada lá dentro, diretamente pelo Office na sua máquina, editar ele em tempo real, você fechou o arquivo e está salvo dentro do SharePoint. Então você não tem mais necessidade de salvar arquivos corporativos na máquina. Você não tem mais essa dificuldade, né? E assim, quando a gente fala dessa parte de gestão de dispositivos, a gente está falando de uma gestão unificada. Então, assim, a gente também não está falando só de computadores, nós estamos falando de dispositivos mobile. Então, nós conseguimos gerenciar desde Android, a iOS, a Windows, a macOS. Então, você consegue gerenciar esses dispositivos, fazer
deploy de templates de GPO, fazer deploy de configurações de perfil para os seus usuários, independente se eles estiverem acessando da praia, do Starbucks, se eles estiverem acessando da casa deles, da empresa, você consegue ter uma gestão totalmente on cloud. Então você tem um inventário desses caras. Olha que legal. Tem tanta gente que sofre, que o cara ele fica passando de mesa em mesa lá, anotando o patrimônio da máquina, anotando qual que é o MAC address. Putz, essa máquina aqui, ela é uma Dell, não sei o quê. Cara, o Intune faz isso para você. E assim, ele faz isso do cara de casa, entendeu? Você não tem mais esse trabalho. Isso é muito quadrado, né? A geração atual, ela veio com vários benefícios. Então, assim, é o jeito da gente trazer a modernidade, essa parte de modern work realmente para os nossos dia a dia. Fala aí, Danilão, por favor. É que esse seu comentário me lembrou muito lá dos primórdios do meu primeiro emprego, onde fazia o inventário de máquina e colocava uma plaquinha na máquina para identificar com o número qual que era aquela máquina e o que ela tinha. Plaquinha você tá chique, cara, porque eu colocava etiqueta mesmo. Eu imprimia na impressora as etiquetinhas. Não, lá era isso aí também. Fazia etiquetinha lá na hora e colava na máquina, a etiqueta ficando tudo suja, tudo feio. E depois tinha que ficar trocando, aí passava para uma planilha de Excel, aí o pessoal trocava a máquina, não avisava a TI, e você ia falar, pô, mas sua máquina não era essa. Então, assim, puta, gestão automática, pessoal, vinculada ao usuário que usa, às pessoas que têm que ter acesso. Você pode fazer deploy de aplicativos. Quantas vezes a gente já não sofreu tendo que instalar um Office na mão, instalando, por exemplo, putz, eu quero ter um WinRAR em todas as máquinas. Passa lá em máquina, pessoal tem um desafio que hoje tá todo mundo trabalhando de casa, ou pelo menos 80%, assim, da maior parte das empresas, tá trabalhando home office ainda. E aí o cara ele se depara no momento que assim, putz, legal, minha empresa comprou um software novo e eu precisava instalar para todo mundo. Putz, ferrou, né? Porque o que eu faço? Então, basicamente é isso. Você consegue fazer isso automático para todos os seus colaboradores. E se você não quiser fazer automático, você só deixa disponível para eles baixarem lá dentro de um portalzinho bonitinho e só vão clicar, fazer download, instalar e sucesso, entendeu? Então, reduziu muito já a sua carga de TI, tá? Só nesses pequenos pontos. E assim, a ferramenta vai muito além disso. Muito, muito além disso, tá? Então, assim, a gente está tocando a ponta do iceberg para realmente dar curiosidade de vocês e vocês virem falar com a gente, tá? E até para deixar um aviso aqui, no final da live a gente gosta de fazer o Q&A, né? Então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas sobre produtos que a gente discutir aqui, manda aí. Nós vamos divulgar o nosso e-mail de Modern Work também novamente, para vocês poderem mandar mensagem direto para nós, tá? Nós respondemos vocês, nossa equipe, diretamente, e a gente pode programar agendas, entender com vocês, junto com os nossos AMs e afins, então fiquem à vontade para falar com a gente, tá? Nós estamos totalmente disponíveis para interagir com vocês sempre, legal? E assim, o Intune, ele vai muito mais além disso, mas se a gente ficar falando de Intune aqui, a gente vai ficar 3 dias, né, Danilão, DJ? Não, é uma ferramenta que dá para você falar o dia inteiro, literalmente, de tanta integração e tanta coisa que você consegue fazer. Então, para a gente não se prolongar tanto no assunto, dá tempo da gente falar tudo que a gente quer, perguntas e respostas e demos, vamos falar de uma outra solução, que é o Microsoft Defender for Endpoint, ou o Microsoft Defender for Business, no caso, tá? Hoje ela é uma ferramenta, solução líder de segurança na Gartner, primeira posição lá como Endpoint Protection, tá? Endpoint Detection and Response na camada de EDR. Então, tá Microsoft aqui, um pouquinho abaixo CrowdStrike e o resto tá bem lá embaixo. Então, se vocês não confiam, podem procurar a imagem, vocês vão achar. Tá bem fácil, só digitar no Google, tá? Mas, basicamente, Microsoft Defender for Business é a solução líder de mercado e está disponível diretamente no Microsoft 365 for Business Premium. Legal? Então, é uma solução de Endpoint Protection, é uma solução de EDR também. Legal? E ele tem várias features ali dentro. Assim como o Intune também, ele é uma ferramenta líder da Gartner. Se vocês procurarem gestão de dispositivos unificados, está lá. Então, podem conferir. Eu gostaria. Até, DJ, se você tiver fácil de mandar a Gartner aí no chat, imagenzinha lá do slide, enfim, eu acho que eu não estou com o slide aqui, senão eu mostrava, mas basicamente. Mas Defender for Endpoint, Danilão, tem muito recurso. Muito recurso. Ele basicamente tem quase todos os mesmos recursos que tem dentro da versão do E5. Né? A diferença entre um e o outro, a gente estava até discutindo isso antes da live, é mínimas coisas.
São mínimas coisas. Mas o essencial ali, que é fazer a proteção do dispositivo, ter um sensor de comportamento de como está sendo todo o processo de análise de performance, tudo certinho, tem dentro do Defender for Business. Então, Exatamente. de forma completa, você está ali totalmente protegido. Cara, e é muito legal. Eu até desenhei um cenáriozinho ontem. Eu não sei, será que eu devo falar esse cenário de novo, Danilo? Eu não sei se é muito comprido, se eu resumo, se eu faço um resuminho. Interessante de falar dele mas dá uma resumida, hein? Que eu perdi, eu acho que uns 10, 12 minutos ontem falando só desse cenário. Mas vamos lá, pessoal. Até adiantando, depois do Microsoft Defender for Endpoint, a gente tinha falado do Microsoft Defender for Office um pouquinho ali, mas assim, até aproveitando dessa camada de defesa de endpoint, eu queria trazer uma informação que talvez vocês não saibam, não sei se vocês sabem, mas 98% dos ataques atuais de TI, tá? Dados confirmados, são por conta que as pessoas não têm MFA habilitado. Então, isso a gente volta um pouquinho lá no tema do Azure AD, porque tudo se interconecta, então vocês vão entender um pouco. Quando a gente tem MFA habilitado para uma conta, 98% dos ataques de cibersegurança serão evitados pela sua organização. Vocês sabiam disso? E sabem por que disso? Porque a gente tem soluções de endpoint, como o Microsoft Defender for Endpoint, a gente tem uma solução de anti-phishing, que é o Microsoft Defender for Office ali, anti-malware, enfim. Mas assim, a partir do momento que você tem um usuário na ponta, que não necessariamente ele foi treinado para isso. Ele está lá para prestar o serviço de contabilidade dele, não para se preocupar com segurança da organização. Então faz sentido. Agora, ele foi e clicou num link. Ele vazou a senha dele, porque ele clicou no link e digitou a senha lá do Office para tentar correr para um novo celular. Vazou a senha dele. O hacker, o invasor, o mal intencionado, ele tem acesso àquela senha. Ele vai e conecta no computador dele. O cara talvez às vezes baixou um linkzinho, alguma coisa, ou ele teve acesso à máquina dele de forma remota. Ele acessou a máquina dessa pessoa, colocou um arquivozinho, um exe, com uma DLL ali, e rodou o que a gente chama de MIME. MIME-Cat, MIME não sei das quantas, tudo tem MIME, esses programas. Esse carinha, ele é responsável por fazer o que a gente chama de credential stealing. Ele faz um roubo de credencial. Então, quando esse cara tem esse programa instalado na máquina, não importa se ele não tem permissões administrativas dentro do ambiente. Ele tem um programa que rouba credenciais. De repente, hoje ou amanhã, esse cara precisa de um suporte na máquina. E aí vai um carinha lá do helpdesk que por acaso tem uma senha de domain admin. Ele chega nessa máquina e ele presta o suporte, executa uma prompt de comando lá como administrador. Assim que ele digitou o usuário e senha para abrir a prompt de comando como administrador, o cara que fez a violação lá de phishing, o mal intencionado, ele já tem a senha do administrador de rede. Esse cara que é administrador de rede, por acaso, ele também é global admin dentro do Office 365. Então você já começa a imaginar a caca. Mas ele nem precisa ir muito longe para isso. Ele vai pegar esse cara, as credenciais dele, vai acessar um domain controller, por exemplo. Dentro desse domain controller, o que ele vai fazer? Ele vai adquirir o Golden Ticket do domain controller lá dentro do Kerberos. A partir desse momento, o seu ambiente está totalmente em risco. Por quê? Porque ele tem a chave mestra de acesso ao seu ambiente. Então, se ele tem a chave mestra de acesso do seu ambiente, não há conta de administrador que pare. E, ao mesmo tempo, ele pode fazer um deploy de uma conta de usuário básica ali que vai ter acesso a todas as máquinas do seu ambiente. Ele tem acesso a todos os dispositivos, tem acesso a todos os domain controllers, a todos os ADs. O que você tem que fazer numa hora dessa se você não tinha a proteção adequada que a gente está falando aqui agora? Você vai ter que refazer todos os seus domain controllers e esperar para o melhor, tá? Porque você vai ter que mudar tudo que tem de GUID, tudo que tem de ID das suas contas, você vai ter que mudar tudo que tem de referência de chave de Kerberos dos seus domain controllers para você poder voltar a ter um ambiente adequado, seguro. Tá? Então, a gente está falando de uma invasão que começou com algo simples. O cara recebeu uma propaganda lá das lojas americanas falsa e acessou. E no final custou milhões para a empresa. Tá? Então, como é que você consegue parar esse carinha? Com um MFA já iria resolver, porque mesmo se ele tivesse acesso à conta, ele não conseguiria fazer autenticação. Tá? Então, você já conseguiria impedir de primeira. Mas aí a gente também tem o Microsoft Defender for Endpoint. Ele instalou o MimeCat, ele já pegou. Ele já tirou o MimeCat na mesma hora.
Então, assim, você não tem essa dor de cabeça. Ele consegue entender as vulnerabilidades da sua máquina e evitar que elas sejam utilizadas por invasores, tá? Então, é bem pessimista, realmente. Eu vi alguém falando que é um cenário bem pessimista. É bem pessimista, mas, assim, é cenário real. Eu não tô nem inventando esse cenário. E, assim, é muito comum de acontecer, tá? Parece, assim, bem distante, parece algo, nossa, que terrível, mas acontece. Infelizmente acontece, e não só com empresas pequenas, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E dentro disso, a gente começa a entrar dentro dessas soluções do Microsoft Defender for Endpoint, né, Danilão? Por exemplo, eu falei de vulnerabilidades, tem o TVM, que é o Threat and Vulnerability Management, que basicamente ele vai falar para você tudo que tem aberto dentro da sua máquina, tudo que ele tem ali que de vulnerabilidade, e ele vai falar como você corrigir. E por mais que você não corrija, ele já conhece a vulnerabilidade e ele consegue, por exemplo, evitar, se alguém tentar fazer uso daquela vulnerabilidade, ele consegue fazer uma remediação de prontidão. Então, ele tem uma reação, um modo mais reativo, mas ele vai ser um modo reativo extremamente rápido, porque ele já tem aquilo mapeado, tá? Então, da mesma forma que a gente tem o modo proativo, que é a gente olhando para o EDR, ele olhando os processos da máquina todo o tempo que estão acontecendo, em tempo real, nós temos os modos reativos ali, como por exemplo um TVM, ou até mesmo a parte de Next Generation Protection, que seria a parte de Endpoint Protection, tá? Que seria um antivírus em si ali do Windows Defender. Bacana? Então, tem muito espaço para a gente ir. E diretamente conectado com esse cara, a gente tem o MDO que ele estava falando, né, Danilão? Então, conseguir ali, por exemplo, evitar ataques por e-mail, né? Então, se você quiser desenvolver em cima dos ataques de e-mail ali, porque eu falei pra caramba já, eu roubei quase toda a fala, mas vai lá. Não, fique em paz. Você é expert nessa parte de segurança também, velho. Nada melhor. Mas, voltando para essa parte de segurança em risco de e-mail, pega esse cenário que o Furlan falou. Ele é uma tratativa toda feita ali por e-mail, tudo baseado na. Cara, recebeu um link, um arquivo em anexo ali, ele só clicou e fez todo esse reboliço aí na empresa e só porque não tinha um MFA lá conectado no início. O MDO ele vai ser uma inteligência que ele vai já mostrar pegar aquele e-mail que veio malicioso e já separar aquilo, bloquear aquilo para ele não chegar até a pessoa, para a pessoa não chegar a clicar naquilo e criar ali uma vulnerabilidade. Ele vai fazer todo o bloqueio antecipado de chegar naquela pessoa. E só vai te mostrar um alerta. Ó, chegou esse bloqueio, chegou esse e-mail, foi bloqueado e é malicioso. É uma vulnerabilidade ali em potencial que você teve. Então, tudo com uma inteligência artificial por trás do negócio para te proteger e te respaldar no final. Exatamente, exatamente. E é assim, inteligência artificial, ele entende como você trabalha, ele vai saber exatamente que tipo de e-mail que você tem que receber, que tipo de e-mail que você não tem que receber, tá? Isso e uma consulta de base de dados gigante mundial aí que a Microsoft tem. Então, todo cliente que tem algum ataque acontecendo e a Microsoft impede ou que reconhece, todos os outros clientes ganham essa vacina em tempo real, tá? Não é necessária uma vacina, mas é uma inteligência ali para ele conseguir evitar esses ataques futuros. Então, assim, é o modo do futuro, né? Antigamente a gente só pensava em antivírus e hoje em dia a gente tem um ambiente que nós chamamos de XDR, tá? Então, XDR, que é a proteção estendida. Então, ela é estendida exatamente por isso. Ela consegue chegar no seu ambiente on-premise, consegue chegar no seu ambiente online e ela vai conseguir fazer uma proteção para você de 0 days ou 0 hours, tá? Ou seja, se a pessoa inventou o ransomware agora, nesse momento, há 1 minuto atrás, e ele disparar para sua máquina, por mais que nunca tenha sido visto no mundo esse ransomware novo, o Defender for Endpoint e o MDO, o Defender for Office, conseguem identificar porque eles têm uma inteligência por trás, onde ele olha dentro do hash daquele arquivo, ele entende o processo, ele pega aquele arquivo, ele faz uma implosão do arquivo, então ele estoura, ele explode esse arquivo dentro de um sandboxing e ele analisa cada processo que ele executa, entende se no final aquela ação ela é confiável e aí sim ele deixa ou não rodar, tá? Então é por isso que ele é tão inteligente, por isso que ele é tão útil dentro da nossa realidade, porque ele consegue ter uma visão inteligente do que aquele arquivo vai fazer e se ele realmente deveria ter aquele tipo de ação. Bacana?
Então, isso é o nosso XDR. Nós falamos, então, até aqui, pessoal, gestão de identidade, a gente falou gestão de dispositivos, nós falamos de produtividade e colaboração moderna, aplicando ali o MDO, por exemplo, para você ter uma gestão, uma inteligência, uma facilidade. Aqui também entra a nossa parte de gestão de identidade diretamente, tá? Então, assim, nós conseguimos falar desses temas com algumas ferramentas sem entrar muito lá no grande detalhe delas, porque senão também não iria caber dentro de uma live de tipo 1 hora, né? Então a gente tem que, infelizmente, encurtar, mas assim, a gente conseguiu entender muito bem esses 3 tópicos. E assim, qualquer dúvida, claro, vocês mandem sobre os produtos específicos que a gente vai responder no final dessa live, tá bom? Enquanto isso, o Ornelas e o JJ, eles estão respondendo aqui no chat algumas dúvidas de vocês, então enquanto isso, podem ir mandando que nós também vamos respondendo. Bacana? E, por fim, a gente tem o último tópico, que é a parte de governança de dados, informações e proteção, principalmente olhando para o que é LGPD. Porque ninguém quer ganhar multa, né, pessoal? Que não é ganhar, é receber, né? Infelizmente. Porque, enfim, é um dinheirinho ali bom que vai embora, além dos dados, né? Então, como é que a gente protege contra a proteção de invasão, de proteção contra vazamento de informações, Danilão? O que você faria para proteger a sua informação hoje em dia? Tem aí o DLP, que ele vai fazer a prevenção e o controle de perda de dados dentro da empresa. O DLP eu acho ele muito interessante pelo fato do que ele trabalha em 2 frentes. A condição que você coloca daquela informação e a ação que vai ser executada conforme o que está acontecendo dentro daquela condição que você criou. Então, tipo, para cada condição que você cria, há uma reação, uma ação diferente ali para acontecer. E isso a gente vai explicar um pouco na prática também, né, Fernando? Você montou aí Um uma labzinho. demonstraçãozinha que vai ser bem mais fácil de explicar isso. Mas, de antemão, seria proteger todos os dados sigilosos da empresa. Hoje a empresa trabalha com RH, tem colaborador que, no início, quando é contratado, tem que mandar os dados pessoais para a empresa, e essa informação é informação sigilosa, não pode vazar. Aquela pessoa ali pode receber esses dados pessoais. A outra pessoa que tiver ali, talvez sendo desviado esse e-mail, alguma coisa do tipo, ela não recebe. Fica bloqueada aquela ação para ela. Mas a Fica a pessoa dica aí para todo responsável. mundo, para o pessoal que pega e-mail corporativo e manda para a pessoa, só que coloca o e-mail pessoal em cópia, tá? Ou cópia oculta. A gente sabe, a gente vê acontecendo e não pode. E não. Então, isso daqui já consegue evitar para o pessoal que tem dor de cabeça quando isso acontece. Isso daqui já vai fazer o ghostzinho ali por trás, falando no ouvido da pessoa: olha, não faz, eu tô vendo. Então, Acontece, são reações. Da exatamente. Às mesma vezes nem é forma por que. mal, às vezes não é por mal, a pessoa não sabe, ela fala: não, vou guardar no e-mail pessoal também, porque se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho no meu e-mail também. Às vezes é um Registro, trabalho, né? às vezes a pessoa ela fala: nossa, essa planilha, cara, eu fiz essa planilha, ela tá tão top, essa apresentação em PPT tá tão bom, eu posso vender cachorro quente para quem eu quiser com uma apresentação dessa. Aí o cara fala que eu vou colocar lá no meu e-mail pessoal para eu não perder, porque eu tenho orgulho desse documento. E aí, mas não pode, porque infelizmente quando você fez em nome da empresa, aquele documento pertence à empresa, não pertence ao seu usuário, tá? Então, assim, a você. Então, não pode fazer, é um tipo de prevenção que tem que acontecer, tá? Mas aí entra aquela questão, né, Furlão? Como o Matheus mesmo colocou, é um cenário pessimista na hora que a gente está falando lá de uma invasão de ransom, de phishing. Esse cenário que a gente falou agora é comum, é natural acontecer, a gente vê muito isso daí acontecer, e isso é uma grande vulnerabilidade para vazamento de dados. E isso, hoje, até em pesquisas feitas anteriormente, visto todo o cenário mundial de tudo que já aconteceu em relação a vazamento de dados, só para vocês terem uma ideia, há um custo aproximado para cada análise feita. E toda análise feita até hoje dentro do mercado, há cerca de 1,8 bilhões de dólares referente a vazamento de dados. Então, tipo, não é algo que vai acontecer, vai ser um valor simplório. Não, é algo que pode pegar muito pesado em cima da empresa. Então, por isso que a gente vem em cima
principalmente nessa questão de vazamento de dados, porque é algo que vem recorrendo dentro do mercado e algo que a Microsoft tem ferramentas que pode auxiliar na prevenção e não ter esse tipo de vazamento de dados dentro da empresa. Exatamente. E a LGPD chegou no momento mais difícil possível, porque é um momento de trabalho remoto, então vazamento de informação foi o que mais teve, pessoal. E é até por isso que eles colocaram no ar, porque realmente esse tipo de conteúdo, quando se trabalha de casa, é muito sensível e você tem que ter algum tipo de método ali para deixar sua empresa nos conformes e você ter como auditar esse tipo de informação. E aí a gente traz uma funcionalidade que se chama os labels, né, os rótulos. Então aqui a rotulagem de dados, vocês conseguem falar se seus documentos são públicos, se eles são internos, restritos, confidenciais e por aí vai. E a partir desse momento, só pessoas que têm que ter acesso realmente àquele conteúdo, ele vai ter acesso. Então, se um documento é interno e o Danilo trabalha junto comigo na Microsoft, ele vai poder acessar. Agora, a partir do momento que esse documento ele sair para um cliente nosso, alguma coisa, se ele estiver classificado como interno, essa pessoa não vai ter acesso. Legal? Então você consegue segmentar e você consegue desenvolver exatamente como você quer quem você quer que acesse, como você quer que acesse, que tipo de direito ele pode ter, e aí você controla coisas muito detalhadas, por exemplo. Você pode falar para a pessoa que, legal, você pode até ter acesso ao conteúdo, você pode ler, você pode até editar, mas você não pode printar, você não pode transformar ele em PDF, você também não pode encaminhar a mensagem via e-mail. Então, esse documento, esse conteúdo, ele está trancado ali para você poder mexer para nossa colaboração. Você não pode fazer mais nada além disso. Já o diretor da área, ele tem uma permissão diferenciada e ele já pode movimentar aquele documento da forma que ele quiser. Então, você tem como segmentar dentro dessas classificações, dentro dessas permissões, exatamente para deixar da regra da conformidade da governança que a sua empresa precisa. Normalmente nós temos áreas de compliance para fazer esse tipo de mapeamento de regras e afins, mas a TI no final ajuda diretamente em cima disso também, porque a TI que no final conhece as permissões dos usuários, não necessariamente a área de compliance. A área de compliance e a área jurídica vai conhecer as regras da LGPD, vai conhecer quais são os mínimos que tem que ter, mas não necessariamente como é que os perfis dos usuários se integram. Então tem que ter essa união de equipe entre as empresas, dentro da própria empresa, para conseguir sair do outro lado, tá? Então, você consegue chegar em granularidades gigantescas ali dentro, tá? E aí, agora, você quer falar mais alguma coisa, Danilinho? Ou a gente pode passar? Eu só queria colocar um adendo que você mencionou bem aí a parte de rotulagem de dados e que coincide muito com funcionalidades que o Intune tem ali na questão de gestão de aplicativos. Colocar o aplicativo tudo dentro de um container, mesmo que a pessoa com celular pessoal usa as ferramentas da empresa, mas não consegue compartilhar os dados da empresa ali que está sendo trocado com suas ferramentas de uso pessoal, como WhatsApp ou e-mail, por exemplo. Perfeito, é isso mesmo. No final, as ferramentas elas se integram muito bem, né? Elas conseguem trazer essa harmonia, né? Vamos dizer assim. Então, para tudo, basicamente, eu acho que é difícil a gente achar um problema, assim, na verdade. Eu não me lembro nenhum de cabeça para falar também, mas é difícil a gente encontrar alguma estratégia ou algum tipo de dificuldade que o usuário tem que no final não tenha algum tipo de solução, apenas a não ser que ele não tenha um licenciamento correto para fazer uso da solução, mas desde que ele tenha o licenciamento, dificilmente a gente não consegue resolver alguma dor em específico. Sempre tem algum tipo de solução, só depende da estratégia de como quer executar, né? Mas é isso. Bom, pessoal, espero que todos estejam preparados. Eu vou começar um pouquinho agora a demonstração. Vamos torcer para que ela funcione ao vivo, né? Porque às vezes é karma. Deixa eu ver aqui, eu vou descartar as anotações. Se vocês já não devem ver mais a minha tela por alguns momentos. Fechar algumas abinhas que não fazem sentido eu ter aberto nesse momento. Colocar tudo para o segundo monitor, para não causar dor de cabeça a ninguém. E agora a gente pode compartilhar a segunda tela. Legal? JJ, Danilo, já está conseguindo ver aí? Para ter uma noção Aqui do já. pessoal já? Legal, show de bola. Pessoal, então vamos lá. A gente já deu um pouco de spoilers, mas hoje a gente vai fazer algumas demonstrações de como funciona o DLP dentro do Office 365, dentro do Microsoft 365. O que vocês conseguem ver e entender ali como é que ele funciona, tá? Então, para a gente começar,
eu queria mostrar aqui o nosso painel de admin, tá? Então, a gente está dentro de um painel de compliance, é um ambiente de teste da Microsoft, tá? Então, aqui nós temos algumas regras de DLP, eu vou mostrar algumas políticas que tem aqui criadas, só para vocês entenderem como é que a gente vai brincar, tá? Então, a gente tem uma regra específica que se chama Brazilian CPF, tá? Então, especificamente para ver os CPFs brasileiros e identificar esses caras. Aonde que ele vai identificar esse pessoal? Aí é uma boa pergunta. Dentro de sites como Exchange, então as localidades são Exchange, SharePoint, OneDrive e canais de Teams para mensagem de chat e canais de equipe, legal? Mensagens em canais de equipe. E aí, só para vocês entenderem como é que estão divididas as regrinhas aqui, nós temos todas essas localidades que vão aparecer na tela, então todas essas que eu falei, além de endpoint, nós temos também para a parte de CASB da Microsoft, nós temos para repositórios on-premise como o File Server, e nós temos também para a parte de Power BI, tá? Que está em preview nesse momento, mas em breve estará disponível aí para todo mundo. E, basicamente, dentro da política nós temos duas regras, legal? Isso daqui é uma boa prática dentro de uma regra de DLP, porque às vezes você não quer ter alertas desnecessários dentro de uma regra, dentro de uma política, porque se você criar uma política de GDPR ou uma política de LGPD no geral, e você não estabelecer uma regra de conteúdo baixo, de movimentação baixa, conteúdo de movimentação alta de conteúdo, você basicamente vai ficar lotado de log, lotado de alerta, e você não vai conseguir identificar o que realmente importa. Você vai se perder dentro das devolutivas do DLP. Então, é sempre importante você ter uma estratégia bem construída ali para dentro das suas regras, tá? É bem importante. A execução é fácil, o mais difícil é o planejamento. Legal? Então, como boa prática, nós temos duas, uma de alto volume e uma de baixo volume. A de baixo volume, qual que é a grande diferença dela para de alto volume? A minha é de baixo volume, por questões de teste, eu pedi para ele só notificar o nosso usuário e também falar e gerar um incidente para o nosso administrador. Não necessariamente você vai querer gerar um incidente para esse tipo de regra de baixo volume, mas por questões de teste, para demonstrações, eu fiz assim para a gente poder ver como é que ele se comporta, tá? E a de alto volume, além disso, que ele tem da mesma forma do baixo volume, ele também restringe o acesso ao conteúdo. Então, uma vez que o usuário mandou, ele não vai ter mais acesso àquele conteúdo, o usuário da ponta não vai conseguir acessar, tá? Então, basicamente, esses são os detalhes da regra. Então, nós vamos testar de baixo volume, de alto volume, e depois nós vamos ver um pouquinho, se der tempo aí, da classificação da informação, como é que ele se comporta. É bem simples, bem rápido, só para vocês terem uma noção. Legal? Então, basicamente, eu vou dar um cancelar aqui, que eu só queria mostrar a regra para vocês, e eu quero mostrar como funciona na prática. Eu vou abrir uma VM, aqui que eu tenho, uma VM de Windows 11, quem não viu a carinha do Windows 11 ainda é essa, tá? Então, aqui dentro do Windows 11, eu tenho um e-mail aberto, o dono desse e-mail é o Alan D. Young, tá? Então, você vira aqui dentro do meu usuário, tá? Alan D. Young é o nome desse usuário, e eu quero mandar um e-mail para... Vamos mandar a Dell? Quer mandar para a Dell, Danilo? Ou você quer mandar para Christie? Escolhe aí um. Escolhe um, escolhe. Quer tirar Qualquer um dos dois pode na ser. moeda? Tá bom, então vamos lá. Você Ô, quer falar Fernando, alguma coisa? Fala aí. só um adendo que eu ia fazer daquela parte que você estava mostrando lá as políticas, tudo certinho. Há uma coisa ali extremamente importante. Aham. Como você coloca as regras. Porque se você coloca uma regra em cima e outra regra embaixo e outra embaixo, uma pode acabar anulando a outra. Então é sempre importante colocar elas em ordem para ele passar o filtro de políticas de forma correta e não dar nenhum tipo de problema depois. Isso é interessante, pessoal, que aqui vocês têm uma opção de pedir para ele parar de executar as regras também, tá? Então, sempre quando é uma regra de maior prioridade para vocês, vocês sobem essa regra, vocês deixam ela, no caso, a ordem, o mais baixo é a prioridade, tá? É o que mais vale. Então, ordem 0 sempre vai ser o mais alto e mais baixo o maior número que tiver, tá? Então, se você quer que a sua regra tome efetividade maior sobre as outras regras, você deixa ela em primeiro lugar. Bacana? Então, aqui eu vou mandar um e-mail para a Christie. Nesse caso, eu primeiro vou colar os CPFs diretamente no corpo do e-mail, tá? Então, eu coloquei dados de colaboradores como um assunto. Eu vou pegar CPF, deve estar na área de trabalho.
Tarará. Então, basicamente, eu vou pegar um número baixo de CPFs, tá? Eu vou pegar aqui 5 CPFs. Tá aqui. Opa. Ah, ele tá com o agora o DLP, ele pegou do endpoint, a regra, eu tava esperando para pagar e não tava funcionando, mas basicamente isso daqui é uma regra de DLP for endpoint, pessoal. Então vocês estão vendo a primeira mão. É o DLP funcionando no endpoint e já me deu uma mensagem falando que a minha organização não me deixa copiar esse tipo de mensagens sensíveis para dentro de um recurso de e-mail, por exemplo. Deixa eu até ver agora se ele vai me pedir, se já que propagou, deixa eu ver se ele está funcionando inteiramente. Eu vou pegar. Por que não está aparecendo a barra de tarefas desse cara? Enfim, deixa eu abrir aqui um File Explorer. Tá? Aí eu tenho uma pasta de rede aqui, vou excluir esse cara, vamos tentar mover, vamos ver se ele está pegando por completo. Não, ele ainda não propagou totalmente, mas assim, DLP for Endpoint está funcionando. Então, para a gente continuar a visualização de outra forma, eu vou usar o web. Vamos lá. Não. Vou fazer ao reverso. Eu vou mandar da Christie. Vamos ver. É esse cara aqui? É a Adele, na verdade. Vamos mandar da Adele para o Alan. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma nova mensagem. Eu vou digitar o usuário do Alan. Colocar aqui dados colaboradores. Peguem dados. Deixa eu pegar. Tá no meu colar ainda? Não, não tá no meu colar. A barrinha não tá aparecendo, o computador tá me atrapalhando muito. Deixa eu ver se ele vai bloquear também bloqueou também pro navegador. Eu vou ter que fazer da minha máquina. Vamos lá, pessoal. Então, um novo começo. Vamos pegar pelo Chrome aqui. Portal.office.com. Tá bom? Agora deixa eu pegar o nome do usuário dela aqui. Adele. Isso é demonstração ao vivo, tá, pessoal? A regra de DLP, o pessoal viu, eu testei do endpoint para ver se já tinha propagado, porque eu queria mostrar para vocês na live e ainda não tinha propagado. Aí eu falei, poxa, eu não vou conseguir mostrar a regra de DLP for endpoint, e no final ela funcionou na hora que não era para funcionar. Mas tudo bem, a gente consegue se virar. Isso daqui Faustão estivesse entre nós agora, ele ia soltar um quem sabe faz ao vivo, que agora. Exatamente, isso daqui é Para para quem tinha mostrar. dúvida, será que funciona? Será que não é mentira? Será que funciona realmente, né? Funciona. Lembrando que também Pode ser é isso. importante frisar que as políticas em si, quando você aplica essas políticas no portal, elas MFA. têm até 72 horas para refletir em todos os usuários, tá? Então pode ser que aconteça de uma hora para outra, como aconteceu agora, como pode ser que demore aí um dia inteiro ou 2 dias para ser implantada de forma geral dentro do seu portal. É isso aí. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas na tela ele já pediu MFA, então estamos em compliance, galera. Vamos lá. Agora, entrando aqui, vamos acessar e-mail. Vamos lá. Legal. Agora eu vou mandar para o Alan. E vamos todo o trabalho de novo. Eu não sei quantas vezes eu já digitei. 3, 4? De Young, gente. É isso. É o Alan De Young que eu quero. Obrigado. Dados dos colaboradores. Legal. Segue. Dados. Abaixo. Será? Agora vamos acessar aqui. Agora onde que eu coloquei a planilha? Está na minha área de trabalho. Será? Área de trabalho. É a planilha protegida pelo IP. Deixa eu pegar de outro lugar. Aqui, essa daqui ela não está protegida. Tá, documentos. Legal, 5 CPFs. Vamos mandar aqui embaixo. Tá, deixa eu colocar. Viu? É por isso que eu gosto de usar o bloco de notas para poder fazer os negócios. Pronto. Abraços, Christy.
Um e-mail quase Dica de real. para tirar a formatação rápida de qualquer coisa. Nos 90. Joga no Agora- Notepad e volta. Pronto, perdeu a formatação. Agora a gente vai enviar da Christie pro Alan um número de 5 CPFs. É um baixo volume. Tá? Enviei. Como é um baixo volume, o Alan tem que receber a mensagem. A gente já tomou uma notificação falando que nós estamos compartilhando dados sensíveis. Tá? E quais são os dados sensíveis? CPF brasileiro. Se eu entrar aqui, eu sei dizer qual foi o e-mail. O meu usuário ele sabe que e-mail que ele fez errado, que ele mandou dados sensíveis. Mas como é um baixo volume, eu não estou bloqueando. Então, se eu entrar dentro do Alan DeYoung, vamos lá, aqui. Ele recebeu o e-mail, tá certo. Está correto, ele conseguiu receber porque não tem que bloquear porque é um baixo volume. Agora, no caso, a gente vai fazer para um alto volume, tá? E aí, deixa eu pegar aqui dentro da planilha. Na verdade, eu vou enviar a planilha. O que vocês acham? Vamos enviar a planilha? Vou pegar aqui dentro do Chrome, fazer uma nova mensagem. Vou mandar para a Adélia. A Adélia é gente boa. Não, vamos mandar para o Alan porque a gente consegue ver, é mais fácil. Dados dos colaboradores, parte 2. Parte 2. Que a força esteja com você. Segue anexo. Legal. Christie. Simular um e-mail real, né, pessoal? Você deixar bonitinho. Eu também tenho toque, não dá para evitar. Agora eu vou colocar a planilha que possui ali 12 CPFs, tá? Então, antes eram 5, agora são 12. E eu vou enviar para o Alan. Ele já me impediu, tá? Por quê? Porque eu tenho uma política de restrição onde ele não vai deixar nem eu enviar esse conteúdo. Ele não vai conseguir sair da minha caixa de e-mail. E isso daqui eu estou fazendo via web. Vocês viram ele impedindo o Alan DeYoung no computador. E agora vocês estão vendo ele impedindo via web, tá? Então essa mensagem basicamente inclui um ou mais recipientes que não podem ser entregues. Deixa eu até tentar trocar o Alan aqui. Vamos colocar, sei lá, a Adel. Vamos ver se ele deixa. A Adel ele deixou. Acho que ele tem uma restrição no Alan por causa que ele já fez do DLP for Endpoint. E agora a gente vai ver se volta alguma mensagenzinha bacana. Enquanto isso, já voltou a mensagem falando que a mensagem foi bloqueada. Percebam que essa mensagem ela tem notificação e essa mensagem tem bloqueado. Ou seja, baixo volume permitiu, mas ele notificou. Alto volume, ele bloqueou. Agora, como é que o meu administrador vê isso? O Alan ele recebeu de baixo volume, ele não recebeu de alto volume, então já está certo, foi bloqueado realmente. Agora, como é que o meu administrador recebeu essa notificação? Se eu entrar aqui dentro do e-mail, eu vou ter um alerta de, esse daqui é do DLP, baixo volume, esse daqui é do DLP for Endpoint, tá? Eu já mostro para vocês. De baixo volume, ou seja, 5 CPFs, ele fala o número de contagem, 5 CPFs, foi identificado, ele notificou o usuário e gerou o alerta, beleza? Qual que foi o dado? Brasil CPF, foi o nome da política, bacana? Então a gente sabe que foi um CPF brasileiro, a gente sabe quantos CPFs foram vazados, a gente sabe por onde foi feito e nós sabemos quem enviou, como tudo que aconteceu, então esse daqui é um reporte de incidente. E qual foram as ações que foram tomadas? Nesse caso, notificou o usuário está sabendo que ele compartilhou errado, e a gente também gerou um alerta. E de alto volume? Basicamente, informações similares, só que aqui ele já traz a contagem que foram 12, tá? A gente sabe quem enviou, a gente sabe para quem que era para receber. Nós sabemos a severidade, se você notar, a severidade desse, ela é média, e a de alto é alta, tá? Qual foi a regra que disparou de alto volume e quais foram as ações? Bloquear acesso, tá? Então foi bloqueado o acesso do usuário no conteúdo. Então já não dá para acessar mais aquele conteúdo. O Alan não recebeu, o nosso administrador foi notificado e ele pode tomar ações a partir desse e-mail. Enfim, você consegue até colocar, por exemplo, mesmo que a informação sensível seja baixa, você pedir para que essa informação sensível seja notificada por um gerente imediato da pessoa.
Então você consegue criar aí, você já consegue imaginar uma teiazinha ali bacana de como você consegue fazer a administração de incidentes desse gênero, por exemplo, né? E aí, beleza, vocês viram aqui a parte do nosso TLP, vocês viram até acidentalmente a parte do endpoint, e basicamente ele conseguiu identificar aqui a regra sendo executada para o arquivo Excel, tá? Ele foi criptografado, então ele aparece com esse nome esquisitinho aqui, mas basicamente ele fala que foi um arquivo que foi tentado ser copiado pelo usuário Alan, tá? E aí, porque ele violou uma regra de label, porque é um arquivo que ele está protegido por uma label. Agora a gente vai ver dentro do nosso DLP essa parte aqui, que é o nosso Activity Explorer. Tá? E aí você consegue entender as atividades de todas as violações dos seus usuários num lugar simples, unificado, tranquilo, ali para você conseguir ver as ações. Tá? Então, putz, eu não quero ficar recebendo um monte de incidente, você vai conseguir ver por aqui. E olha que legal, ele traz todos os matches que ocorreram dentro dessas ações. Tá? Então aqui, só de matches de políticas de DLP, eu consigo entender que arquivos foram criados com dados sensíveis. Por exemplo, quantidade de arquivos criados com dados sensíveis. 9. Eu tenho 9 arquivos criados com dados sensíveis somente hoje. Tá? Quantos arquivos foram copiados para um file server dentro da rede, contendo informações sensíveis? 8. Quantos foram copiados para o copiar e colar? 4. Quantos arquivos foram lidos? 3. Modificados? 1. Quantos arquivos foram copiados através de uma sessão remota? 1. Então, olha isso, que legal. Você está acessando um servidor via TS, lá, o administrador copiou um arquivo que tem dados sensíveis, copiou o pessoal lá, a planilha do RH, como é que se chama? De dados de funcionários que folha de pagamento, copiou, putz, o pessoal vai ficar sabendo, entendeu? Então, você começa a ter uma proteção em cima disso. E quantas labels foram aplicadas? E olha que legal, ele traz detalhes para mim. Então, essas ações que a gente executou de Exchange dentro da usuário da Christie já aparece aqui para mim. Eu consigo ver detalhes. Se foi bloqueado, se foi gerado alerta, qual regra de DLP foi identificado, qual é o dado sensível identificado. Legal? Então, você consegue ter vários detalhes aqui. Se você clicar no dado sensível, você consegue ver os detalhes dos dados sensíveis dentro do report. Isso daqui funciona para OneDrive, SharePoint, Exchange, Teams, file server, para tudo, pessoal. Então, assim, poder da ferramenta que vocês têm em mãos, tá? Agora, imagine isso daqui rodando num ambiente de verdade. Legal? Então, assim, já para a gente não se estender, se vocês gostaram, deixem o gostei, não, brincadeira. Mas vão lá, pessoal, passem feedback pra gente, é sempre muito útil. Essa daqui foi a nossa última sessão, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvidas, qualquer tipo de dúvida, por favor, mandem no nosso e-mail. DJ, se você puder colocar de novo o Modern Work no chat, na descrição aí. Pessoal, enviem e-mail pra gente no Modern Work, nem que seja para falar que gostou da live, se vocês querem tirar dúvidas, se vocês querem conhecer produtos e afins. E aqui ao vivaço, tá, pessoal? Eu vou compartilhar para vocês. Entrem em contato para a gente para vocês entenderem se o seu ambiente tem direito de receber um assessment de segurança gratuito, bancado aí pela Bra Software, tá? Assessment de segurança na faixa. Aí, manda e-mail para o de Modern Work para a gente poder avaliar o seu perfil. Às vezes, se não tiver assessment, talvez a gente tenha programas aí que a gente pode usar de incentivos para vocês receberem workshops exclusivos. Além de receber workshops exclusivos, vocês ainda podem receber possivelmente uma implementação de produto. Legal? Então, pessoal, por favor, entre em contato com a gente, vai fazer toda a diferença para nós e para vocês. Bacana? Então é isso. Danilão, DJ, querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui? 2 pessoas perguntaram se receberão as gravações de conteúdo. Sim, e inclusive aqui no chat já mandei a primeira e a segunda, então quem está com pressa precisa sair já pode assistir as anteriores. E ao longo da live, eu sei que é difícil vocês prestarem atenção, é tanta coisa incrível lá que foram mostrando e mais o chat, mas ao longo da live o Ornelas postou muita coisa aí. Tem coisa de cultura de segurança, ataque simulator para simular ataques, para você até treinar a empresa para ter essa cultura de segurança, porque trouxeram um ponto muito bom ali. Tá, legal, tá, mas e como é que eu ensino o cara, né? Se o cara faz errado, não adianta nada eu ter a solução. Então, tem que Exatamente, a adoção criar essa pura. estrutura, essa cultura dentro da empresa. Perguntaram aqui se eu tiver dados sigilosos, como por exemplo na regra ali do DLP para CPF, se ele busca
no arquivo compactado. Se tiver um arquivo raro, um zip, ele encontra isso. Consegue. Se ele tentar enviar um arquivo RAR e afins, tendo conteúdo sensível, ele vai identificar, tá, pessoal? Respondido o Edgar aí, então, meu querido. Espero que você tenha gostado. O Danilão, só falar alguma coisa? Tá no mudo, sua voz não tá saindo. Você não Olha, eu falando no mudo. Tá no mudo. Tem 2 mudos. Não, mas foi sensacional essa amostra que o Furlan deu. Mostra muito bem como que é aquele detalhe do DLP em si, que a gente fala muito do DLP, mas a questão é mostrar ele funcionando, que é totalmente diferente. E teve uma pergunta que teve no chat, se essas políticas aplicavam em troca de mensagem no Teams, ela se aplica também. Se aplica. Não deu tempo de mostrar, pessoal, mas depois, se vocês quiserem workshop ali, vocês podem falar, tá? E só reforçando o que o Furlan falou, caso você precisar de verificar como que está o seu ambiente, ver se tem target ali para fazer um assessment em si, entre em contato conosco que a gente vai conversar certinho com você, verificar toda a possibilidade. Se não tiver, a gente tem um catálogo de opções aí para adoção de soluções para te ajudar tanto nessa parte de utilizar bem o que você tem contratado dentro do Microsoft 365, como um Teams, SharePoint, mas também toda essa parte de segurança também. É isso aí. É isso aí, pessoal. Por favor, fiquem à vontade, tragam feedbacks e nós estamos à disposição. Legal? Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima. Lembrando que aqui é o único. Eu duvido, só antes da gente encerrar, eu duvido que vocês vão achar uma apresentação hands-on bacana e com entretenimento aqui, como vocês acharam, tá bom? Mas é isso. Não é nem sendo arrogante, pessoal. É que vai ser difícil de achar no mercado mesmo. Mas é isso. Fiquem à vontade, pessoal. Muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. pessoal. Boa tarde. Abração. Um abraço. Tchau, tchau.